Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês que estão participando, agradecer ao Dr. Maurício pela oportunidade de compartilhar o conhecimento dele, que é incrível, com todos nós, um dos grandes pesquisadores da hipnose do Brasil e do mundo, e é uma satisfação muito grande poder tratar com ele sobre esse tema, que é extremamente interessante, seja nesse contexto da própria ciência da hipnose em si, mas da espiritualidade de uma forma geral, como algo inerente ao ser humano. Então, estou muito feliz em ter todos vocês aqui. Doutor Maurício, muitos já conhecem, é psicólogo, é professor associado do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, UNB. Ele é doutor e pós-doutor, fez o doutorado dele na França, o pós-doutorado nos Estados Unidos, na Antioch University, em Seattle. É pesquisador, faz pesquisas em hipnose, subjetividade, espiritualidade, semiótica, complexidade, dor crônica e processos terapêuticos. É fundador do Instituto Milton Erickson de Brasília e é uma referência daqui no Brasil e no mundo inteiro na área da hipnose, com as suas pesquisas sobre hipnose clínica, complexidade de uma forma geral desse fenômeno, semiótica e a prática terapêutica. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago Garcia, eu sou mestre em Psicologia e Neurociência da Saúde Mental pelo King's College, da Inglaterra. Eu desenvolvo pesquisas também na área de hipnose clínica, apesar do meu primeiro paper não ser sobre hipnose clínica, atualmente é a área que eu tenho investigado mais. Eu também sou o Public Relations Co-Chair da SESH, que é a Society for Clinical and Experimental Hypnose nos Estados Unidos, que é uma das mais tradicionais e respeitadas sociedades de hipnose do mundo. Convido vocês a fazerem parte dessa sociedade, se puderem, vale muito a pena. E também sou autor do livro Hipnose e Neurociência e divulgador científico com meu podcast Maestria da Mente, que o Dr. Maurício já participou e contribuiu muito. Eu também tenho um grupo no WhatsApp, que é o grupo Hipnose e Neurociência, que uma boa parte das pessoas que estão aqui conhecem, Rafael é um deles, onde eu divulgo hipnose, compartilho papers, a gente está sempre trocando informações a respeito do que está acontecendo na hipnose e neurociência aqui no Brasil e no mundo. E o doutor Alberto também, que está aqui. Então, doutor Alberto, queria que você compartilhasse informações sobre a Academia Brasileira de Hipnose Médica, para você passar mais informações a respeito dessa academia, que é recente e que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui vão ter interesse em participar e conhecer melhor. Boa noite, Thiago. Boa noite, doutor Maurício. Boa noite a todos os presentes. Inicialmente, agradecer muito ao Thiago, em especial, né, pela oportunidade da academia se fazer presente como apoiadora desse evento, e espero que seja o primeiro evento de outros eventos que a gente possa estar fazendo e participando conjuntamente. Já vi que aqui tem vários membros da Academia Brasileira. Bom, eu vou ser bastante breve, até para não ocupar tempo da palestra fantástica que a gente vai ter. Apresentando a todos a ideia da BHM. A BHM é uma associação nova que está surgindo, uma associação científica, sem fins lucrativos, que visa, sobretudo, congregar pessoas com ideais afins aos quais os próprios currículos outrora apresentados falam por si só, né? Então essa é a ideia, né, da gente trazer um conteúdo, apoiar, né, um conteúdo rico, um debate científico sadio, publicações sobre hipnose, né, juntando os quatro cantos do país com essa ideia, tá? Então, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre a BHM, eu convido a entrarem no site abhm.net, né? Ali a gente tem algumas informações, já adiantando que nós estamos ainda começando, tá? A ideia, a gente não abriu para o público em geral para se associar, por conta ainda da gente estar numa fase de ajuste em relação a CNPJ, uma série de coisas desse tipo. Então, as pessoas que estão entrando agora na BHM fazem parte daquilo que a gente chama de um núcleo duro da BHM, pretende ser o esqueleto da BHM, e são pessoas que chegam através de meios como o de hoje, né? Eventos onde a gente tem pessoas que já vêm trabalhando com uma hipnose científica, que tem esse interesse pela hipnose científica. Então, todos vocês que estão aqui agora, com certeza, têm esse perfil. Então, aqueles que estiverem interessados, convido a estar entrando no site, pegando mais informações. A academia, ela é uma academia médica, mas com um cunho multiprofissional, no sentido de abraçar também profissionais que são de outras áreas
Então, ela é totalmente aberta para médicos e para profissionais de áreas onde os seus respectivos conselhos reconhecem o uso da hipnose como ferramenta terapêutica. Né? A gente tem aqui no Brasil algumas outras profissões que seguem esse rumo. Também somos abertos para profissionais de outras profissões, desde que tenham certos critérios, né, que são estabelecidos pela ABHM para entrada. Tá? Tudo isso está disponível no estatuto da academia, que está presente no site. Quero ser rápido, Tiago, mais uma vez. Um prazer imenso estar com você aqui junto pela primeira vez. Tiago, tive a oportunidade de conhecê-lo agora, conversar com ele ao longo da última semana. Fora de série, um currículo fantástico, contatos com pessoas fantásticas dentro e fora do Brasil. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade de trazer a BHM para dentro do seu círculo. Eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar com as pessoas que querem, né, ter um conteúdo mais aprofundado em relação à hipnose, e a gente carece muito disso aqui no Brasil. Então, obrigado aí pela participação. Tenho certeza que a Academia Brasileira de Hipnose Médica vai ser muito útil nesse sentido. Bom, Obrigado. anúncios feitos. Obrigado a todos que estão aqui. Bom que durante esse anúncio também outras pessoas puderam chegar e vão poder pegar a apresentação do Dr. Maurício desde o início. Então, Dr. Maurício, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Todo o seu espaço. Obrigado. Bom, então, primeiramente, eu acho que começar falando a respeito disso, a gente precisa fazer algumas referências e reverências, né, a várias pessoas importantes na hipnose brasileira. De início, queria agradecer a esse jovem talentosíssimo que é o Tiago. O Tiago Garcia tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação da hipnose de uma maneira séria, de maneira científica. Né? O doutor Alberto Bicudo, da Academia Brasileira, a qual eu também me filiei, uma honra. A professora Célia, a professora Célia Cortes ou Cortez, Célia, você me desculpa, eu sempre me confundi, que foi presidente da Associação Brasileira de Hipnose por muitos anos, né, uma figura que também sempre se importou bastante, trabalha muito pela hipnose. Ao professor Osmar Colás, de Estudos em Hipnose, de São Paulo, também um parceiro, é uma pessoa que tem desenvolvido bastante esse trabalho de divulgação. Ao professor João Jorge Nogueira, que eu creio que está aqui também, o professor Ricardo Feix, do Rio Grande do Sul, né? A professora Margarida Carvalho, que é uma das introdutoras da hipnose ericksoniana no Brasil, a professora Angela Cota, que foi minha professora, com quem aprendi bastante, né, da hipnose ericksoniana. E assim, a gente corre sempre o risco de ser injusto, esquecendo pessoas importantes, né? Mas, como a lista é grande, finalizando principalmente com o Dr. Davi Eckstein, que foi fundador da Associação Brasileira de Hipnose Médica, se não me engano, em 57. Então a gente precisa, antes de começar a fazer uma reverência respeitosa a todas essas pessoas, inclusive por mostrar que o nosso país tem representantes com trabalhos muito bonitos, muito interessantes no assunto. Né? Bom, falando a respeito do nosso tema, espiritualidade sempre é um tema que chama muita atenção, né? E ele pode ser abordado de múltiplas formas. Né? Eu vou falar um pouco de minha trajetória, até para entender por que eu fiz as opções teóricas, né, metodológicas, de trabalhar com isso. Né? Então, eu gosto de falar que a minha família é uma família brasileira típica. Né? Eu tenho um sobrenome alemão, ao mesmo tempo, parte da minha família veio do Nordeste, outra parte do Centro-Sul, Rio de São Paulo, e o Nordeste que migrou para o Amazonas, enfim, tem uma mistura imensa. E
nesse caldeirão cultural, desde muito cedo, eu era habituado, testemunhei várias vezes, situações de transes espirituais, né? Alguns belíssimos, outros bastante assustadores. Criança, curioso, fica impactado com aquilo. Desde muito pequeno, né, eu percebia, assim, notava e chamava a atenção com aquilo. O que vai acontecer é que esse é um tema que, inclusive, me impulsiona a escolher o curso de psicologia. O primeiro livro que eu li de psicologia foi um livro do Jung, que era Psicologia da Religião Oriental Ocidental. E aí, curiosamente, né, tem minhas buscas pessoais nesse campo, me tornei espírita com o tempo, e também os meus interesses acadêmicos. E foi uma coisa muito difícil de fazer essa conciliação, porque a academia tinha, de fato, uma resistência muito grande ao tema, né? E a psicologia, embora muita gente não pense assim, mas a psicologia é bastante resistente. Uma discussão aprofundada no assunto. Era. Né? Não mudou muita coisa, mas ainda tem assim, muitos resquícios dessa resistência. Então, o que isso foi nos levando? Né? Com o tempo, eu lembro assim que, fazendo já o doutorado, um professor assim, muito querido, ele disse para mim assim: você leva jeito para a coisa, você pode se tornar um pesquisador, mas não deixa ninguém saber que você mexe com essas coisas. E a minha resposta foi, né, não sou eu que mexo com essas coisas que mexem comigo, desde criança, vendo aquilo, e porque, no fundo, isso tinha uma questão, que era uma questão importante, né, que era para que eu me tornasse um doutor, um pesquisador, que era o que eu escolhi fazer, né, como uma carreira de vida, enfim, eu não deveria negar, não precisaria negar as minhas raízes culturais. Essa era a questão. Agora, ao mesmo tempo, eu não deveria, de modo algum, violentar nem a ciência, nem a religião, mas buscar um diálogo entre elas. Então, uma coisa são as suas crenças, essa questão pessoal, a outra também é a sua capacidade de olhar para o fenômeno, de olhar com um olhar científico. Né? E essa foi a grande trajetória que eu comecei a desenvolver. E, ao mesmo tempo, eu sou um hipnoterapeuta, né? Psicólogo clínico e hipnoterapeuta, já com uns anos aí de experiência. Eu costumo brincar que o meu laboratório é uma salinha de atendimento que nós temos aqui no centro de atendimento da universidade, né, de atendimento e estudo psicológico, né? Uma unidade com que eu tenho um carinho muito grande. É uma salinha pequena, né, e que agora que a gente ganhou um ar-condicionado, né, uma coisa bem modesta, de 2 por 3, deve ter uns 6 metros quadrados no máximo. Né? E é ali que eu atendo as pessoas e onde eu faço os meus estudos. Né? E como assim? Mas você não tem um laboratório de estudos neurológicos, ou de neurociência, uma coisa mais avançada? Eu falei, não, o meu laboratório é o contato com as pessoas e a maneira como a gente sistematiza esses dados, né? Os registros. E aí é que eu comecei a notar alguns pontos. O meu doutorado foi em epistemologia. Né? E por que esse era um ponto importante? Porque, no caso, a psicologia, ela é uma disciplina, um campo, né, do conhecimento que parece estar numa eterna guerra civil. Então, a pessoa cria uma abordagem, às vezes cria ranços pessoais contra outro porque pensa diferente, uma disputa institucional, né, e muitas vezes um distanciamento dessa reflexão mais aprofundada. A epistemologia sendo um ramo filosófico que estuda o fundamento dos conhecimentos. Né? Por exemplo, como é que se conhece a realidade? Tá? Quais são as condições para esse conhecimento acontecer? Né? E quando você estuda isso a fundo, você vê
que grande parte dessa briga entre abordagens, etc., não tem lá grande sentido, é mais uma disputa de poder institucional, político, etc., né? E aí entravam também questões importantes. Existe um debate hoje, filosófico, sobre realidade, né, que neste campo mais subjetivo, nós poderíamos colocar a nossa psique, ou a alma, né, as relações humanas, os sentimentos, o amor, a relação com o divino, né, neste campo, especificamente. Ele nunca teve uma definição consensual enquanto uma realidade, né, como que o paradigma científico, grande paradigma científico, né, discutido lá pelo Edgar Morin, por Santos, etc., como que ele lida com isso? Ele vai pegar este campo e vai ler esse campo, por exemplo, a partir do cérebro, né? Por exemplo, a partir de um conceito que é familiar a muitos aqui, como a cognição. Mas aí será que a gente, lendo o cérebro, consegue entender a fundo, por exemplo, o que é uma relação com o sagrado? Como Jung diria, uma relação com o luminoso, aquilo que você não consegue nem colocar em palavras. Ou, se você não quiser ir tão a fundo, mas não deixando de ser um tema profundo também, o enamoramento, a paixão de uma pessoa pela outra, né? Eu estou conversando aqui com o Alberto ou com o cérebro do Alberto? Com o Tiago ou com o cérebro do Tiago? Então, certamente, você seria muito leviano em dizer que o cérebro não tem nada a ver. Seria absurdo falar isso. Ao mesmo tempo, você também não consegue dizer, explicar neurologicamente uma experiência estética, por exemplo. Pode ter correlatos, mas o que essa pessoa vive é algo muito particular, né? Então, isso é uma questão filosófica, mente oposta, por exemplo, né? E aí é que a gente entra nessa discussão procurando compreender, a partir desses temas que a gente trabalha, né, da abordagem da complexidade, da semiótica, etc., de que tipo de realidade nós estamos falando quando a gente fala no espiritual, tá? E, assim, a minha solução, nesse ponto, ela foi a busca de referenciais de pensamento, de filosofia, de epistemologia, particularmente, que me permitissem compreender essa dimensão, primeiro filosoficamente, né? Ou, se quiser, em termos de uma metafísica, né? Um estudo no ramo da filosofia que estuda a realidade. Será que é possível a gente falar que isso é uma realidade ou não? É uma questão importante, né? E aí eu também tive contato com um trabalho muito interessante de um pesquisador francês chamado Toby Nathan, né, que é a etnopsiquiatria, né, que aqui a gente chama mais de etnopsicologia, mas o termo original que ele vai usar é etnopsiquiatria, na qual você procura compreender a experiência coletiva que está ligada, suponhamos, a um transe, a partir das referências daquele saber. Então, se ele está falando, sei lá, no espírito, você não vai traduzir isso num fenômeno cerebral ou de linguagem, como a gente costuma fazer, ou cognição, não. Como que se entende espírito nesse universo? O que é isso? Né? Então, fazendo essa junção da psicologia com a semiótica, com a complexidade, a gente começou a desenvolver essas questões, né? E aí eu vou elencar alguns desses pontos que são importantes, né, para a gente poder falar um pouco dessa maneira de pensar a hipnose e a espiritualidade. Então, uma das primeiras questões são, assim, sabe, tá?
Do que nós estamos falando? Até porque o termo espírito, ele vem de sopro, né? Por isso que na Bíblia se fala que Deus soprou a bonequinho lá e o homem viveu, né? É ideia de sopro, né? E espírito, ele tem vários sentidos. Por exemplo, o espírito da época, né? O espírito das coisas, o espírito da coisa, né? Em algumas línguas mesmo, no inglês você tem a diferença de mente e espírito, mas no francês é uma coisa meio difícil, né? Em geral, eles usam o termo esprit tanto para mente quanto para espírito. Então, já é um termo difícil. Então, aqui, seguindo um pouco o caminho do William James, que foi um grande pesquisador, um filósofo e psicólogo que discutiu a fundo esses temas, né? A circunscrição do tópico, tá? Então, quando a gente fala no espiritual, a gente especificamente se refere a uma dimensão do sagrado, do luminoso. Considerando que um país como o nosso, ele tem uma matriz maior, que engloba as outras, que é cristã, então a gente está falando de um sagrado muito ligado à tradição judaico-cristã. Então, quando você vê lá Javé, que tem lá dos judeus, é aquele que é. Você não coloca nenhum adjetivo depois disso, porque ele não se alcança por palavras. Eu sou aquele que é, né? Aquilo que é augusto, que é sublime, que é magnânimo, que você não consegue descrever, que você apenas se rende aí, reconhecendo a sua realeza absoluta, etc., né? Então, o sagrado ele tem muito a ver com isso, né? Alguns tipos de transe são bastante relacionados com isso, porque eles envolvem essa dissolução cósmica, como é o caso das chamadas experiências oceânicas, talvez definida pela primeira vez pelo Romain Rolland, quando ele escreveu para Freud, contando a experiência do grande yogi Ramakrishna na Índia, né? Sagrado espiritual, estamos falando desse sagrado. Também estamos falando de uma coisa que é extremamente importante, que vem da etnopsicologia, que é o tipo de compreensão de sociedade que nós temos. Então, suponhamos, nas sociedades do hemisfério norte, ocidentais, como Estados Unidos, né, Canadá, França, Alemanha, Inglaterra, né, no meio urbano universitário, por exemplo, em vários desses lugares que você fala que você tem a religião, eles podem dizer assim: mas você até que é uma pessoa inteligente, como é que você tem religião? Na Europa isso é mais forte ainda, né? Você ter religião é sinônimo de você não é muito sabido, né? Então, e por que isso? Tá? Em grande parte, porque houve uma grande, é, uma guerra histórica da Igreja com os livres pensadores, né? Então, a Renascença, de um certo modo, ela rompe, em muitos sentidos, com o poder político da Igreja. E fala: a gente não precisa de Deus, o que importa é cuidar do homem, né? E com muita razão, por um lado, porque a Igreja Católica, particularmente, ela vinha do histórico de muito abuso, de muito desmando, de opressão de todo tipo, enfim. O livro de história mostra, né, que os papas mandavam matar, que os papas tinham uma vida sexual promíscua, ganância, etc, 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 né? Então, isso traz um ranço histórico muito grande. E a emergência da ciência, principalmente a partir ali do Galileu, e depois ganha mais corpo com Newton, e no século XIX isso vai talvez sacramentar ali com Darwin, né? É, Se cria realmente aquela ideia de que essas coisas elas estão separadas, tá? E devem ter um homem de ciência. Nessa época não se falava de uma mulher de ciência, falava de um homem mesmo, que era o espaço masculino, né? Ele não deveria
lidar com isso, a não ser que fosse por interesse científico, né? Então, esse ranço cria uma coisa talvez anômala na história da humanidade, que são a sociedade e o universo único, né? Como assim uma sociedade e um universo único? É uma sociedade na qual a única potência pensante do universo é o ser humano. Então, quando você vê aí uma ideia materialista, digamos, né, em que Deus é uma criação para dar algum sentido na vida das pessoas, e olhe lá, né? Então, assim, quem pensa, quem decide, etc. E essas sociedades, elas têm uma coisa complicada porque elas vão olhar para tudo e são objetos a serem explorados. Natureza é separado da natureza. E isso por que que é uma anomalia? Porque isso contrasta com uma tendência, talvez, eu diria, universal, né, do ser humano, que era a de compreender a sociedade enquanto um universo múltiplo. O homem é uma das potências que pensa e está sempre em negociação com outras potências, né? Que em cada cultura ganha um nome diferente, né? Então, Deus, Santo, Orixá, Espírito da Floresta, ancestral, Jin, né, entre os árabes ali do norte da África, né? Os muçulmanos do norte da África, os Kabila, né? Ou seja, seres invisíveis com os quais a gente, de um certo modo, o ser humano está em interação. Tá? E o que isso tem a ver com a hipnose ou com o transe? É que todas as culturas, de uma certa forma, desenvolveram tecnologias culturais de acessar esse mundo. Tá? Então, qualquer lugar que você vai, em termos de cultura, nós pegamos aqui as populações ameríndias, né? Nossos indígenas amazônicos, nós fomos a povos autóctones ali na própria Europa, mais para o interior, América do Norte, em qualquer lugar, Oceania, África, então, nem se fala, Ásia, né? Você vai ver que esses povos desenvolveram, tá, uma tecnologia baseada no transe de entrar em contato com esse universo, estabelecer algum tipo de negociação, de conversa com ele. Seja para pensar numa proteção para a guerra, seja para cura, seja para colheita, seja para os caçadores poderem ir e voltarem, os pescadores poderem voltar do mar, né, bem, etc. Tá? Então, isso daí é um fenômeno também muito ligado, você fala espiritual, porque você está falando de uma dimensão que é coletiva, né? Ou seja, o transe, ele não é apenas uma experiência individual. Você é perpassado por atravessamentos culturais o tempo todo que você está em transe. Tá? E no contexto ritual talvez seja mais nítido do que no consultório. Ok? Então, esse é um dos pontos que caracteriza também essa dimensão espiritual. Agora, considerando o Charles Peirce, que é um dos autores que eu mais uso, mais me importa, né? Que é o pai da semiótica, que é a obra pela qual ele foi mais conhecido, é, existe ainda uma dimensão que ele diz assim, que a força de uma ideia está na conduta que ela gera. Ele sempre também o pai do pragmatismo, né? Então, a experiência espiritual, ela é talvez uma das coisas mais potentes que existem, né? William James, ele falava assim, que nada supera a religião, e aqui no sentido bem espiritual, em termos de promessa. Por quê? Porque desde que a humanidade existe, a gente tem que se deparar com as nossas limitações, principalmente diante da morte, né? Então, uma das coisas que é mais potente na religião é porque ela tem uma promessa de que você até a morte você vai vencer de alguma maneira. Você vai atravessar a morte. Nada te dá isso. A filosofia não dá, a ciência não dá, nada dá isso. Tá? A religião ela tipo, te oferece isso. E aí é que nós temos é, um ponto importante, porque a ideia do espiritual
ela encarna nas pessoas. Então, o que que acontece, suponhamos, né, uma figura que eu estudei muito aqui no Brasil foi o Chico Xavier, né, até eu escrevi a respeito dele, que muita gente relatava, assim, chegar perto dele e sentir uma coisa muito diferente, uma paz muito grande, um sentimento de amor que inundava as pessoas, né, e que eram tomadas por isso. Isso é também a espiritualidade, enquanto uma conduta de vida, né, algo que emana. Aquela pessoa se torna um signo do sagrado. E você vê isso com Irmã Dulce, Frei Galvão, que faz bem, Mãe Menina Popar, e em vários outros grandes nomes. Existe um filme muito bonito chamado Ramdas, né, A Graça Feroz, que é a história de um yogi, talvez o primeiro yogi americano, né, que ele foi para a Índia e lá ele se encontra com um grande mestre e a partir dali desenvolve uma coisa muito especial, né? Se vem trazer depois esse conhecimento para cá. Então, um dos relatos que era que você sentia essa coisa muito especial, também inenarrável, que te convidava a um olhar de amor para todos os seres, né? E isso é também essa manifestação de sagrado, né? Que é profundamente estético nesse sentido, tá? E isso vai estar ligado com uma espécie de relato de algumas pessoas na qual ele tem uma fusão cósmica. Então, quando a gente tem notícias assim, né, estuda a obra de Francisco de Assis, por exemplo, quando ele falava que o Sol era irmão dele, a Lua era irmã dele, que os animais eram seus irmãos, ele não estava falando isso por retórica, né, por tudo que a obra dele sugere, né, ele falava isso porque ele vivia isso. Então, essa conexão com o todo. E aí vem depois uma discussão que a gente pode fazer, que é desse pertencimento. Né? Então, aí entra, portanto, alguns tópicos extremamente importantes do que nós estamos falando e por que o transe ele se torna um ponto essencial. Porque o que acontece, né? Se eu considero que nós estamos aqui, dia de 6 de julho, numa live, videoconferência, enfim, com tantas pessoas, o Thiago está no Rio, eu estou aqui em Brasília, etc, etc. Nós temos referências de realidade, né? Posso falar de alguma coisa material, pego aqui, que é a pauta. Tá? Eu posso falar de tempo, 9h40, posso falar de lógica, né? Ou seja, se eu solto isso aqui, esse negócio cai ali da gravidade, enfim. Né? Eu posso falar de outro. Eu vejo aqui a foto aqui do Roberto, né? Do Thiago e de outras pessoas conhecidas e queridas que eu já vi aqui também. Ou seja, noções bastante consensuais. O problema é que o transe ele tem esta capacidade de alterar essas referências de uma maneira muito particular. Tá? Então, suponhamos, uma pessoa que está entrando, ela pode estar ali na sala com o terapeuta dela e se ver na infância, em outro tempo, em outro espaço. E ter ali sensações bem nítidas, suponhamos dela brincando lá no rio da fazenda do avô, ou comendo manga, né? Fazendo alguma coisa ali que mexe bastante com o sentido. Tá? No transe, você pode ter uma coisa que é uma radicalização dessa polifonia. Né? Ou seja, você pode ver alguém, seu pai, né? Um ser que é mais cultural, digamos, um nós, espírito que vem te trazer uma mensagem importante em nome dessa coletividade, né? Uma outra pessoa que você não interage, mas você vê ela de fora, enfim, ele ou ela, né? Você pode ver e é bastante frequente que estes seres que aparecem no transe, eles têm uma intencionalidade própria. E você percebe que uma das características da hipnose
mais especificamente, é que a autonomia das manifestações daquele ser, ela se torna mais diversa. Então, suponhamos, às vezes, a técnica da levitação do braço, que muitos de nós aqui conhecemos, a pessoa fala, por que que meu braço está aqui parado, sendo que eu quero que ele desça ou ele suba? Então, é como se o braço tivesse uma vontade própria. Então, essa ideia dessa autonomia, ela também vai acontecer nesse aspecto polifônico. Daí porque, como no sonho, alguém te fala alguma coisa que você não esperava, você também é surpreendido por isso, tá? Então, uma espécie de um descentramento de eu, de ego, né? Aquela ideia que nós temos, que não é uma ideia até um pouco fajuta de que meu eu controla tudo, etc, etc, etc. No transe, você, de um certo modo, percebe que tem outras dimensões desse self humano bastante complexo, que se manifestam, que tem ali uma autonomia, uma intenção que você nem sabe que existe, tá? Então, essa questão de realidade, de brincar com as referências de realidade, ela está profundamente associada, tá? E aí é que entram alguns aspectos muito interessantes, né? E por que, justificando assim, por que que eu precisei me amparar muito na etnopsicologia para poder aprofundar essas discussões, né? Porque, por exemplo, há pessoas que dizem, né, e você pode reproduzir todos os fenômenos espirituais, mediúnicos, da hipnose. Desculpe, isso não é possível. Isso não é possível. Se você acompanha, principalmente esses grandes expoentes, Chico Xavier, Zé Arigó, Peixotinho, médico famoso do Rio de Janeiro, tudo. E eu falo dos médicos porque eu estudei mais eles aqui, mas você vê esses fenômenos também por todas as latitudes. Você não explica tudo isso por hipnose, não, gente. Então, qual é o tipo de resposta que eu tenho que dar? Uma resposta no estilo parapsicologia. Parapsicologia é uma área extremamente respeitável. É uma área que merece tudo por nossa atenção, nosso cuidado. Mas o tipo de resposta que se dá, que eu particularmente tenho notado, enquanto um pesquisador que é psicoterapeuta, não é uma resposta parapsicológica. Então, eu não vou responder se uma manifestação espiritual existe ou não em função dos dispositivos da lógica de um laboratório de parapsicologia. Tá? O que eu procuro entender? Eu procuro entender ecologicamente essas manifestações, como elas acontecem a partir daquele conhecimento coletivo que está. Tá? Então, suponhamos, eu não vou dizer que a pessoa que recebeu uma cura espiritual, que a cura foi por sugestão. Porque, no máximo, você vai ter uma hipótese muito suspeita. Então, ao invés de eu tentar provar isso tudo, eu vou tentar descrever esse fenômeno e entender a lógica dele, como ele se manifesta. Tá? E aí entra realmente uma coisa interessante, porque essa dimensão de autonomia que se separa dessa questão, ela está presente em sistemas de conhecimento, digamos, tradicionais. Tá? Existe um grande pesquisador ali do século XX, chamado Henri Corbin, né, em que ele fez um estudo muito aprofundado sobre o misticismo islâmico. Então, a parte eu creio que já está traduzida desse trabalho, interessante. E ele tem uma categoria muito interessante, que é do imaginal. Né? Então, suponhamos, quando você fala que um espírito se manifestou e exerceu uma cura, por exemplo, a parte de uma situação de trânsito, algumas pessoas poderiam dizer que isso é uma fabricação do imaginário.
O Kanban, o que dá base até para a proximidade com essa etnopsicologia, ele vai dizer que este imaginário que aparece, ele tem uma autonomia de uma tal forma, naquela ecologia daquele sistema, que você não pode explicar isso como algo produzido por aquele sujeito. Até porque, em vários sentidos, isso contraria com as capacidades, ou a própria lógica, ou a intenção daquele sujeito. Tá? Então, existe uma dimensão dessa autonomia. E isso, na minha forma de ver, é compreensível a partir do momento que você consegue notar a relação entre os dispositivos técnicos daquele saber cultural e a maneira como eles fazem os seres emergir. Tá? Aqui entra a questão importante, porque quando eu falo dispositivo e seres, a gente faz uma comparação. Tá? Então, suponhamos, num laboratório de física, digamos que você tem um especialista, que é o pesquisador, você pode ter o bolsista, o iniciado, que é o estudante lá de graduação, que é um bolsista de IC, por exemplo, iniciação científica. Você tem um grande conhecimento tradicional, que é o conhecimento científico, físico, especificamente, físico, e você tem o dispositivo. O que é o dispositivo? É um arsenal técnico que interpela a realidade. Quais são os seres que emergem daí? E esse dispositivo tem a sensibilidade para lidar com isso. O elétron, o átomo, as moléculas, reações químicas, etc, etc, etc. De uma certa maneira, é interessante a gente pensar que o modelo de ciência que a gente conhece, ele lida muito bem com matéria. Então, quando você discute as questões que existem a respeito de matéria, por exemplo, há um tempo atrás eu conversava com um colega que era astrofísico, alguns anos atrás, e ele falava uma coisa curiosíssima, dizendo que menos de 10% da matéria que existe, ela é captada pelos nossos sentidos. A maior parte da matéria que existe no universo, a gente sequer se dá conta que pelos nossos sentidos a gente não acessa. Tá? Então, essa lógica científica lida muito bem com matéria. Quando entra um negocinho chamado vida, já começa a complicar. Tanto que vocês podem fazer a pegadinha, se tiverem algum colega que é pior, né? Pergunta para ele o que significa. Assim, supetão. Tá vendo tanto que eles se enrolam para responder. Por quê? Porque a vida é um fenômeno qualitativo. Quando você já começa a falar em inteligência, aí o negócio fica mais complicado ainda. Porque o que é inteligência? É aquilo que você mede no teste aqui. Cara, é um negócio muito mais refinado. Um negócio que envolve no emocional. Tá? E se você falar em consciência, linguagem, etc., aí que o negócio realmente complica. Por isso que a psicologia ela tem grandes dificuldades nesse campo. Que, por um lado, traz uma virtude de você ter vários olhares. Você tem um nome que significa isso. Mas cria o grande paradoxo, né, da psicologia ser a ciência da alma sem alma, uma vez que ela se destitui daquilo que justificou o seu próprio nome. Na tradição ocidental, desde lá de Aristóteles, a ideia de psiquismo alma. Né? Então, é nesse sentido que a gente começa a entender e por que eu peço vou buscar essa ajuda de outros tipos de saber, é porque, de uma certa maneira, eles já fizeram um mapeamento desse campo e conseguem estabelecer uma relação de dispositivo com seres também. Então, você não pode, de repente, querer que um pai de santo vá falar sobre o neto, a não ser que ele seja formado em física. Mas o dispositivo dele permite você acessar as entidades numa gira. Da mesma forma que é bastante complicado o físico falar sobre o preto velho.
verídico, porque os dispositivos dele podem falar muito bem da constituição da matéria, das ondas de luz, né, de vácuo, da propagação do som, etc, etc. Mas desse outro campo, o dispositivo não acessa. E aí você tem realmente um grande problema. Então, o que que acontece? Quando a gente está levantando as coisas nesse tópico, você está abrindo um leque para nós termos a possibilidade de compreender outras formas de matéria. E sim, importante a gente procurar primeiro descrever, pensar na metodologia, que responde a determinados dispositivos. E que o transe costuma estar presente como uma das maneiras de acessar esses campos de experiência. Né? Então, de uma maneira geral, quando falamos nesse tópico, é muito importante que a gente tenha em mente de que você vai ter muita dificuldade de poder compreender essa dimensão enquanto realidade se você estiver preso dentro do paradigma de realidade ligado à matéria. Tá? Agora, um último ponto que eu acho que vale a pena levantar, e que não deixa de ser um ponto polêmico, que eu comecei essa exposição falando até de uma experiência pessoal, né, que é a, a capacidade, a disposição interna que um pesquisador tem para ter, digamos, uma inteligibilidade diante daquilo que ele observa. Por quê? Se eu estava falando para vocês que um campo ele precisa ser bem descrito, ele precisa ser visto nas suas características próprias, isso significa que você às vezes vai precisar abrir mão de certos conceitos muito arregados que você tem para poder olhar para esse campo. Se a gente não aprende a olhar o campo, a gente não tem como fazer isso. Então, como diz o ditado, né, para quem tem um martelo, tudo vira prego. A pesquisa nesse campo, você pode ter um martelo, mas você precisa ter uma lupa, você precisa ter outras maneiras de você acessar esse campo de uma tal maneira, de uma tal forma, que te permita ter conhecimento mais aprofundado. E de tudo que eu pude observar, essa é uma qualidade muito intrínseca, uma disposição de realmente você ter uma abertura para poder lidar com esse campo. Então, bom, de uma maneira geral é isso. Falei aqui de N coisas, se vocês ficou claro. E eu acho, Tiago, que nós podemos agora abrir para as perguntas. Combinado, professor Maurício. Obrigado e parabéns aí por todo o conteúdo que o senhor trouxe para nós. Tenho certeza que muitas pessoas aqui têm dúvidas e perguntas para o senhor. E eu gostaria até de começar algo que eu acho extremamente interessante, como o senhor abordou, em relação à cultura, né, de diferentes povos terem desenvolvido tecnologias para alcançar esse transe, né, espiritual dentro da sua própria cultura. Isso para mim é extremamente interessante e rico. E aí eu queria saber se o senhor tem alguma hipótese relacionada a isso ter se desenvolvido no ser humano e qual seria essa função, né, porque a gente sabe que a espiritualidade ajuda de diversas formas. Por exemplo, as religiões foram se desenvolvendo ao longo do tempo, então tudo aquilo que a gente ainda não sabia explicar através da ciência, a gente colocava nos mitos. Então, Netuno, se o mar estava com maremoto, era Netuno, ou Poseidon, o raio está caindo, a gente não sabe explicar a tempestade, então era Zeus. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, eu acho isso extremamente interessante. Qual seria, assim, a função evolutiva para o ser humano ter desenvolvido essas tecnologias de transe em diversas culturas?
Olha, essa é uma pergunta marota, né? Difícil de responder. Mas eu acho o seguinte, Tiago, isso é instintivo do ser humano, na minha opinião. Eu pensar como espécie, né? Uhum. Porque a primeira questão é que uma vez que você domina o nível de conhecimento, digamos que é possível a gente falar que o ser humano tem uma consciência que os animais não têm, né? É muito importante ter a capacidade de gerar sentido sobre o fenômeno morte. Porque o fenômeno morte é uma das coisas mais brutais que existem, né? Se a gente vê, por exemplo, a história do budismo, o que é que vai mexer com o jovem príncipe Siddhartha, né? Que é aquela história que ele vivia no castelo e o pai não queria que ele fosse para ver o que acontecia na cidade e tal, né? O que vai acontecer? Ele vê uma pessoa doente, ele vê a pobreza, ele vê, e por fim ele vê um cortejo fúnebre, a morte, né? Ou seja, a nossa fragilidade. Então, a consciência de sermos humanos, você imagina o que é uma tribo de hominídeo ainda, tá ali, de repente, vê um tigre dente, sabe, daquele enorme, pega um deles, pega, mata todos, enfim, o negócio. A gente percebeu que nós somos. Temos uma coisa especial de conhecimento ao mesmo tempo, um paradoxo que é o seguinte: caramba, e aí, morreu, e aí? Né? Então, eu entendo que existe uma dimensão instintiva, no sentido de lidar, não tem como lidar com isso. Temos como lidar com isso. Né? E daí porque eu entendo que é, isso tem se mantido cada vez mais forte. Existe uma tese até que o Freud defendia, tem um texto famoso, O Futuro de uma Ilusão. Ele acreditava que, uma vez tendo um conhecimento científico, a religião viraria um conto de carochinha, né? Uma coisa obsoleta. E hoje é o contrário. Tem lugar que você vai, as igrejas estão cheias. Né? A busca por um espiritual que às vezes não é desse mais tradicional, ela está aí. Você vê os grupos, as seitas, estão muito evidentes. Por quê? Como eu diria, de fato, é um dos produtores de sentido mais fortes que nós temos. E daí porque clinicamente isso é extremamente importante. Né? Lida com saúde é muito importante. Né? Então, eu acredito que tem essa função, porque a emergência de uma consciência, de um conhecimento, de uma linguagem, vai também te colocar em contato com valores morais, regras sociais, um monte de limitação. Nós somos muito frágeis, né? Aquele desenho da Era do Gelo está sendo engraçado, que o elefante pega o bebezinho e fala assim, poxa, mas como é que vocês vão dominar? Vocês não têm garra, não têm dente, não têm nada, vocês são tão fraquinhos, né? Então, enfim, são a expulsão desses paradoxos, né? Então, tem Obrigado, perguntas doutor. aí. Alberto levantou aqui a mão para fazer uma pergunta. Alberto, pode fazer, por favor. Depois o Carlos. Obrigado, Thiago. Inicialmente, parabenizar o professor, fantástico, fantástico mesmo a sua fala, professor. Bom, eu noto que o senhor mostrou para a gente a necessidade da gente ampliar os nossos dispositivos epistemológicos para, eventualmente, acessar fenômenos que escapam a um paradigma materialista clássico, né? Que eu, particularmente falando como médico, e mais do que médico, né, como cirurgião, né, é algo que se torna bastante relevante, e realmente a sua fala foi muito impactante para mim. Mas a minha pergunta, aproveitando até a experiência ampla do senhor, quais critérios que o senhor considera, vamos dizer assim, indispensáveis para que essa ampliação epistemológica não faça a gente perder o rigor científico? Em outras palavras, seria como ampliar a epistemologia sem abrir mão dos critérios que diferenciam investigação científica de validação de crenças. Olha, muito obrigado, Alberto, pela pergunta. Né? Acho que isso é fundamental de nós pensarmos o seguinte, por exemplo, como é que a gente faz? Né? É, eu estou na academia, né? Eu sou professor universitário. Então,
os meus trabalhos, eles passam por todos os escrutínios necessários. A publicação por pares, por exemplo. A ciência, ela nos dá uma coisa muito extraordinária, que é esse controle do público, daquilo que você fala, né? E neste campo da hipnose, isso é muito importante, porque eu posso ter uma ideia genial, que às vezes eu vou morrer e não vou ver ela ser reconhecida. Quantos exemplos não existem nisso? Mas que essa capacidade que o científico tem de uma abertura, né, de um questionamento, aliás, às vezes pode até ser injusto, mas ele pode se corrigir, e a justiça às vezes vem depois, ela pode ser meio tardia, mas ela tende a vir, digamos, né? Ela já te dá uma base muito boa. Agora, eu entendo que existe o negócio, ele é muito, assim, importante, que vamos falar assim, o espírito de pesquisa, né? E que isso não é uma coisa muito comum. Então, suponhamos, quando você, como médico, né? Quantas vezes você viu curas que você não ficou com a pulga atrás da orelha? Mas como é que isso aconteceu? Né? É, e quantas vezes a gente pensa, fala assim, no meu conhecimento vai até aqui, mas para lá tem mais o quê? Como é que eu consegui investigar isso? Então, assim, eu tenho procurado desenvolver esses trabalhos. Então, assim, existe um desdobramento da semiótica chamado design, que inclusive foi o meu último livro, que eu tenho aqui, peraí, aqui alguns dos meus filhotes, né? E eu desenvolvi no meu pós-doc, esse daqui, a hipnose no reino do design, né? Que é um desdobramento da semiótica, e que eu tenho procurado desenvolver mais ainda esse campo, pensando em lidar com essas experiências que são elusivas. Certo? Então, como é que a gente estabelece critério? Isso vai passar por esse escrutínio público, mas você tem que ter as pessoas que têm condição de discutir isso. E, de fato, aí eu falo assim, sem nenhum problema, de que eu já levei muito não na cara. Uhum. E, às vezes, eu tive que reconhecer que o não estava certo. O meu trabalho não estava bom. Quando eu achava que estava injusto, eu pegava e mandava para uma revista melhor ainda do que eu tinha me reprovado. E às vezes eu conseguia a publicação. Né? Mas faz parte desse embate. E a ciência, nesse ponto, ela tem uma coisa meio bélica até, né? Meio dura às vezes, e às vezes injusta, enfim, né? Porque é, é uma discussão que nos coloca, digamos, naquele espírito excepcional de amor à verdade. Então, o Charles Peirce, ele tem uma fala, assim, que uma vez ele estava conversando com... quem não conhece a história dele, ele foi muito perseguido pelas ideias dele. É um cara genial, eu acho, fantástico. E uma vez ele tentando conseguir um emprego como professor numa universidade famosa, e semiótica é uma forma de lógica, né? Ele falou com o professor lá, o responsável, mas você não quer que seus alunos aprendam a pensar? E a resposta do professor foi a seguinte: eu não quero que eles pensem, eu quero que eles façam ciência. Mas peraí, cara, ciência de um certo modo, é arte de pensar, né? De fazer perguntas e tal. Então, a criação dessa mentalidade, ela é extremamente importante. Agora, por exemplo, quem só quer ter resultado, quem só quer chegar a alguma coisa que já está estabelecida, não vai ter essa sensibilidade. Né? A Marie Curie, que foi 2 vezes prêmio Nobel, né? Uma vez ela falando no depoimento, ela dizia assim: olha, a ciência às vezes é uma coisa extremamente cruel, ingrata. Você pode ficar anos se dedicando a um tema e no final você chegar no resultado que não é lá, digamos, essa Brastemp, né? E ela fala, mas foi assim que aprendi e foi assim que eu ensinei minhas filhas. E uma dessas filhas também ganhou o prêmio Nobel. É a família com mais Nobel, né? Ela, o marido, as filhas, já tudo ganharam o prêmio Nobel, tá? Então acho que é nesse espírito. E aí sim, a coisa do amor ao conhecimento. O conhecimento é uma coisa muito essencial.
né? Uma coisa. Bom, Fantástico. Obrigado, professor. Excelente. Eu que agradeço. Excelente. Prazer te ver dessa forma, nesse formato. Prazer é meu. Carlos tem uma pergunta também para fazer. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão aqui no chat, por favor. Carlos, Pô, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Queria inicialmente dar os pela aula e pela coragem de abordar esse tema. A minha pergunta é no sentido do caminho de volta. O senhor abordou muito a questão do transe como um mecanismo da gente tentar se comunicar, da gente tentar ampliar, né, essa comunicação, né, com o outro lado. Mas na prática clínica, né, eu como médico neurocirurgião e como hipnoterapeuta, alguns pacientes que a gente coloca nos critérios de exclusão, né, isso acho que até responde um pouquinho da questão do Alberto, né, como a gente olhar para a espiritualidade, né, por exclusão, a única forma que a gente tem é essa, né, não sei o seu pensar sobre isso, até gostaria de ouvir, mas uma vez que a gente não consegue explicação física para um problema, uma vez que a gente não consegue explicações emocionais de traumas, de eventos que a hipnose pode tratar para isso. Eu acho que vale a opção e a oportunidade da gente olhar para a espiritualidade. Hoje a gente tem muitas pesquisas no ramo da espiritualidade, até mesmo de experiência de quase morte, o efeito da prece, o efeito da oração, e muitas pessoas, poucas pessoas abordam isso, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, na experiência do senhor, esse caminho de volta. Porque se a gente fala de uma espiritualidade, de um espírito, a gente teoricamente está falando de uma vida após a morte, de uma continuidade que, de alguma forma, interfere também na nossa vida, talvez através de processos obsessivos, talvez através de doenças físicas ou doenças emocionais psiquiátricas que possam ser por processos obsessivos, né? Inclusive, a gente tem um CID F44.3 que fala do evento em si, mas não dá causalidade de processos de possessão e tudo mais, né? Eu queria ouvir do senhor a sua experiência diante desse caminho de volta, né? Como é o adoecer nessa abordagem espiritualista? Bom, primeiro, obrigado, Carlos, pela pergunta. Acho que ela ajuda a esclarecer muita coisa, né? Como é que eu digo assim? Eu procuro notar como que, digamos, esse tipo de experiência se reflete no dia a dia da pessoa. Para mim, esse é o ponto mais central. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que tinham doenças autoimunes assim, terríveis, mas assim, um negócio muito feio, um negócio de a pessoa ficar dias prostrada com muita dor pelo corpo. Uma vez o médico falou para ela: "Eu não sei como você está viva, seus sinais clínicos são de cadáver", né? Uma coisa assim bem. E que essas pessoas que tinham uma experiência espiritual muito forte, o médico falava: "Mas me explica como que você não está depressiva? Por que você não está?", né? E aí, quando ela botava uma maquiagenzinha, uma coisa mais. Em geral, são mulheres, né? Os pacientes, a maior parte são mulheres, né? A quem olhasse de fora, talvez não dissesse que ela tinha, dificilmente diria que ela tinha problema aqui. Então, a questão que melhor me traz, assim, em função até do tipo de trabalho, como eu disse para vocês, né? Eu trabalho no consultório, uma salinha, esse é o meu laboratório. A minha questão principal não é tanto responder se o espírito existe ou não, ele existe no mundo dela, mas é ver o nível de impacto que isso traz para aquela pessoa. Certamente você vai achar pesquisas muito interessantes, né, que vão falar, você falou, experiência de morte, existem pesquisas que vão discutir reencarnação, tem pesquisas que vão falar de curas espirituais e tudo. E eu, onde o que eu circunscrevo o meu campo
é notar que existe muita coisa que a gente não entende pela leitura que o Shakespeare fala. Pessoalmente, eu acredito, mas pegando aqui a conversa com o Alberto, né? Não é a minha crença, a questão é o que eu consigo mapear e desenvolver, e eu noto principalmente o tipo de impacto em termos dessa integridade, né? E aí é que a gente vê a força que realmente essa dimensão espiritual tem, porque ela tem uma capacidade muito grande de te colocar no pertencimento cósmico, que é uma integração com você, né? Existe um texto muito bonito de um grande existencialista que escreveu isso nos anos 30, chamado Binswanger, e eu vi que teve um grupo que traduziu há pouco tempo esse texto sobre a psicoterapia. E o Binswanger vai falar, um existencialista, né, um grande psiquiatra também, ele vai dizer assim, que a psicoterapia existe porque ela permite uma reconciliação com você mesmo, né? Em termos do communicatio, que é a ideia de amizade, por exemplo, seus vínculos de amizade, e uma coisa mais profunda que é o comúnio, poderia ser traduzido como amor, né? E o espiritual, ele te coloca muito forte nesse nível de integração com você, tá? Que é a ideia de ethos, né? E, termos da Grécia, né, do conhecimento grego. Ethos quer dizer tanto conduta quanto casa, habitar, hábito e habitar, né? Daí que vem a raiz. Então, a capacidade de integração do sujeito consigo, e curiosamente, mesmo em caso de doença mental mais sério, você também tem, às vezes, uma capacidade de harmonização nesse sentido, né? Mas sem querer colocar nenhum tipo de panaceia, ela realmente permite uma fluidez para a vida, né? Então, assim, eu não vou partir de uma leitura, como eu estava falando, para discutir se o espírito existe ou não, como que falaria de um laboratório, mas eu estou mais próximo de uma coisa antropológica, de uma postura antropológica, entender como é que aquela realidade acontece naquele contexto. Embora, tá, aí tem um cuidado, que eu não entro muito nessa coisa do povo dizer que loucura é construção social. Eu sou psiquiatra aqui, vou me bater com razão, né? Não, eu acho que até nas próprias categorias religiosas que a gente tem no Brasil, uma vez eu vi num terreiro, tá? Uma coisa bem interessante nessas pesquisas que eu faço, a pessoa caindo lá no chão e veio o médico incorporado e falou assim, olha, o seu caso, cara, você tem que ir lá com os homens de calça branca. O médico, a gente pode até te ajudar, mas teu caso é epilepsia. E o médico falou isso para a pessoa, tá? Porque eu também não é entrar numa banalização, né, de dizer que não existem problemas psicológicos cerebrais graves que levam, sim, a transtornos mentais. Agora, o que a gente está discutindo é o tipo de impacto que o espiritual traz na vida da pessoa. Não sei se ele responde isso. A minha dúvida maior é como é que o senhor lida quando o senhor percebe que é uma coisa vindo de lá para cá, uma coisa que teoricamente foge de todos os argumentos de uma coisa física, de uma coisa emocional, diante de uma sessão de hipnose ou de alguma outra Sim, coisa. lá estou eu numa sessão, tá? Encontrei uma pessoa e eu não sabia que ela via um monte de coisa, e de repente ela começou a conversar e falou assim: olha, eu tô aqui porque eu acho que você acredita nessas coisas também, tá? Mas é o seguinte, eu vim aqui porque eu vejo espírito, e não sei o que, não sei o que. Aí lá estava ela e ela disse assim: e o meu guia está aqui do teu lado. Aí minha pergunta foi: o que que ele está dizendo? Você inclui. E, de fato, esta pessoa, em particular, ela, assim, quando ela via esse guia passando mensagem, te dar um exemplo assim. Uma vez eu fui ao Rio de Janeiro, né, passar minhas férias lá, eu nasci no Rio, e ela tinha falado uns meses antes assim: não vá para o mar,
quando você perceber que o mar está muito agitado, onde tem pedras e tal. Sem que ela tinha descrito o lugar que eu ia, sem eu nunca ter falado nada para ela. E naquela ocasião eu fui pular no mar quase que eu me afogo. Depois eu fui lembrar, caramba, ela tinha falado exatamente, ela descreveu o cenário. Né? Então, assim, eu vou querer dar uma explicação para isso? Não. Mas eu vejo o tipo de impacto que isso tem. Isso tem uma interferência muito forte na vida das pessoas. É mais por aí a minha parte. Talvez Obrigado. mais modesta. Talvez mais modesta, mas é dentro dessa coerência que a gente busca. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Prazer. Professor, a professora Célia tem uma pergunta para fazer para o senhor. Oi, Célia. Boa noite. Grande amigo. É Cortês ou Corte, Célia? Eu sei... Cortês. É Cortês. Espanhol. Tá joia, tá joia. Eu sou descendente de espanhol e portugueses. Sim. Martins Cortês. Martins Cortês. Ótimo. Olha, Maurício, estou muito feliz de ver essa sua apresentação. Hoje foi uma surpresa, eu vi hoje, entendeu? Não tem, porque você está fazendo uma abertura dentro da hipnose, uma coisa que eu já sinto necessidade há muito tempo, inclusive João Jorge sabe, né? Participa do nosso congresso que nós realizamos na UERJ já há 6 anos, já estamos no sexto, né? Na sexta edição do Congresso de Neurociência e Espiritualidade, que todo ano nós temos feito, não é? Justamente para trazer, inclusive, já tivemos gente da área de hipnose para falar hipnose e espiritualidade. Entendeu? Diferente do que você fez aqui hoje. Mas isso, para mim, é porque, na realidade, há muito tempo que eu me interesso por isso. Inclusive, estou escrevendo um artigo sobre neurociência e espiritualidade e tentando falar de tudo isso que você está falando. E já lá em 2013, eu comecei a movimentar, fazer um artigo que eu escrevi, falando sobre estados alterados de consciência, que está publicado no Jornal de Psiquiatria. E, enfim, e de lá para cá eu tenho me interessado muito, tanto que em 2019 nós começamos esse congresso, entendeu? E todo ano nós trazemos vários, a maioria médicos, não é? Psicólogos, e, enfim, que vêm falar sobre essa interseção. Espiritualidade, na realidade, é a nossa relação com o mundo, com o universo, com as pessoas, não é isso? Quanto mais você se entende com as pessoas, quanto mais você percebe a pessoa, mais espiritual você é, não é? Então, eu pedi para falar, mas não tanto para fazer uma pergunta, mas pode ser até que surja uma pergunta do que eu tenho para falar. E, inclusive, na semana passada, semana retrasada, eu estive aqui na Barra da Tijuca, fui falar sobre neurociência, foi o título que deram, né? E mediunidade. E fui lá falar o que seria mediunidade dentro da neurociência, porque eu tenho estudado, realmente já tem gente pelo mundo estudando, fazendo ressonância magnética, fazendo vários tipos, usando eletrocefalograma. Eu já tenho muito material e eu tenho estudado muito sobre esses estados em que ocorrem esses fenômenos, entendeu? E, enfim, e como por ser física, eu também acompanho na física, sou doutora em física, na realidade, meu doutorado foi em física, e hoje se entende, se aceita perfeitamente bem os planos paralelos. Nós não estamos sozinhos nesse universo, entendeu? É uma questão só de gama de frequência, entendeu? Nós estamos dentro de um campo, né? Então, e os outros campos? O que está acontecendo lá? E eu acho que é isso que você está realmente nos trazendo, né? Cada parte desse nosso aqui planeta, né? Você tem estratos de manifestações, na realidade. O que eu chamo de estratos? São campos, né? Planos, é o que nós podemos chamar de planos de manifestação. Tem o plano dos animais, tem o plano dos seres da natureza, que são diferentes, tudo isso óbvio que deve ter, não é? A física não pode dizer que isso não existe. Não é? Então, isso que você está apresentando hoje está fazendo uma abertura maravilhosa, sabe? Muito interessante. O pessoal me convidou para fazer essa palestra da mediunidade
E eu achei muito interessante, fiquei super animada de alguém estar interessado em neurociência dentro quer dizer, a mediunidade é na visão da neurociência, né? Então, na realidade, nós estamos falando de estados alterados de consciência, né? Entendeu? E isso é muito interessante dentro da neurociência, é uma coisa que eu tenho procurado estudar, e eu fico muito feliz de ver que a nossa academia está entrando, entendeu? Nesse âmbito, sabe? Você está trazendo para a academia, para a hipnose, porque eu já tive a oportunidade também de fazer hipnose, porque eu faço regressão de idade, é realmente o que eu faço dentro da hipnose, já falei, não, falei sobre isso, ó. Se você quer que eu faça o capítulo, eu vou falar sobre regressão de idade. E eu já tive a oportunidade de conversar com entidades quando eu faço regressão de idade. Entendeu? Não é coisa de vai para outra vida, não. É realmente conversar com a entidade, se apresenta no lugar da pessoa e começa a falar. E daí eu converso com a entidade, eu entendo a entidade. Entendeu? Dentro do contexto, eu consigo ali fazer uma harmonia entre a entidade e a pessoa, e eu não sei, depois a pessoa melhora. Essa que é importante, né? A gente vê a melhora. Mas é uma verdade isso aí que está falando, né? Essa experiência eu também já tive, né? E, enfim, sem mais nem menos, vou fazendo um relaxamento, blá, 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 daqui a pouco a entidade fala comigo. Vou dizer que é entidade, né? Não é isso? Então, vamos conversar. Então, essa experiência, eu estou muito feliz de saber que você já teve uma experiência. Um bocado delas. Semelhante, não é? Um bocado delas. Pois é, entendeu? É muito interessante para ver isso aqui para a nossa hipnose, sabe? A gente poder. Que eu acho, eu acho que a coisa muito bacana que você estava falando é que, assim, vou te falar um exemplo rápido de uma pessoa. Essa eu não atendi, eu entrevistei essa pessoa muitos anos atrás. Pensa num cara que é um marxista comunista, daqueles materialistas roxos, né, que é uma pessoa que gostava lá da bebidinha dele, do churrasco, guarda, tal, né? E que ele dizia assim, que o único espírito que existia era o espírito de pouco. Ele usava uma frase do Nietzsche para criticar a religião, dizendo que o padre nada mais era que um grande comedor de bíblias. Né? E ria, dizia que assim, respeitava as crenças das populares, né, por conta fazer bem ao povo, mas que não acreditava nada daquilo. Este homem tem um filho que morre num acidente aí na Serra Carioca, de carro, né? Um dia que choveu bastante, o carro capotou, o menino morreu. Que era assim, um dos filhos que ele mais gostava. E, de repente, esse homem passa a ver esse filho entrar pelo escritório dele, sentar com ele e começar a conversar e dizer que a morte não existia. Essa coisa toda vai mudando de tal forma que eles tomam um baita do médium, passa a se tornar referência para muita gente e passa a dizer assim, eu tenho que servir ao Cristo, servir à espiritualidade superior, servir ao bem. Né? Então, o que a espiritualidade tem a ver, que eu acho, que você estava falando assim, a maneira de tratar as pessoas, de lidar com o mundo, é que quando a gente vê, por exemplo, nas religiões, a mudança de nome, suponhamos, Fernando de Bulhões vira Santo Antônio de Pádua, né? Maria Escolástica da Conceição vira Mãe Menininha do Gantuá, Francisco de Paula Cândido vira Chico Xavier, né? A gente vê assim, Gadadhar vira Ramakrishna, né? Essa mudança de nome que existe na religião, muitas vezes ela está simbolizando o quê? O seu ego vai servir ao ideal maior que está dentro do seu self. Então, eu sirvo a esses ideais superiores. Né? E isso daí é profundamente espiritual, porque você vai pensar na conexão com o mundo, você vai pensar nos outros. Né? Então, assim, e isso tem muito a ver com o transe. Tem a ver com o transe, exatamente. Totalmente a ver com o transe. Porque é uma espécie de inversão de referência que você está vendo. Todo mundo com alta suscetibilidade hipnótica é um médium. É. Um médium. É isso essa que é a realidade.
Se você fizer o eletroencefalograma, você vai ver que ele tem todo, o traçado é todo de médium, que você vai pegar o médium, só que ele não está realizando isso. É. Entendeu? Ele não está realizando, ele não está desenvolvendo. E, na realidade, ele não precisa de nenhum, como dizer assim, trabalho espiritual, nenhum centro para desenvolver. Ele pode desenvolver sozinho a capacidade que ele tem de estar aqui e poder andar no tempo e lá adiante ver o que está acontecendo. Aí eu acho que já é um terreno mais complexo, porque a figura do mestre muitas vezes é necessária. Isso. É uma outra questão. Cada cérebro mediúnico tem um tipo de atividade, e por isso que aquele é evidente, aquele é isso, aquele é outro, entendeu? Não, eu sei, mas eu falo assim que o desenvolvimento disso, ele muitas vezes vai precisar do amparo coletivo, né, inclusive do mestre. Por quê? Porque também tem riscos. E aí que a gente vê aquela frase do Leng, né, que ele diz assim, que os místicos nadam no mesmo lago onde os loucos se afogam. Exatamente. Então, assim, e aí a gente vê porque há pessoas que estão no campo espiritual e, de repente, têm uma conduta sexual horrorosa, abusam dos outros, ou, enfim, né? Porque também tem os seus riscos, né? Assim como a gente vê, né, Pérez? Nós somos clínicos, a gente vê que a hipnose mal feita, né, pode trazer problemas. Né? Então, no geral, é isso. Te agradeço, Pedro. João Jorge. Ô, João Jorge. Oi. Quanto tempo? Tudo bem com você? Eu fiquei até o final, já estou aqui quase dormindo, que meu horário é às 10 da noite. Eu acordo 5, né? Como acordar às 5 da manhã, 10 da noite já estou me recolhendo. Mas não podia deixar, e eu não quis ficar para o final para não atrapalhar ninguém em fazer perguntas, que eu quero só te agradecer essa aula maravilhosa, nos revermos, estou muito feliz de estar aqui com você. Falamos algumas vezes quando era presidente da Sociedade de Hipnose, né? E te agradecer por você lembrar do Davi Axten, que foi o fundador da Sociedade Realmente 57, que você, a sua memória está ótima, porque eu tive o prazer de ser um aluno dele direto. Eu conheci em 76 no Congresso de Hipnose no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, e fui trabalhar com ele no Instituto de Pesquisas Psíquicas do Rio de Janeiro 10 anos. Durante o dia trabalhando na hipnose, com ele no consultório particular dele, e no Instituto de Pesquisas à noite com a dança-terapia, aquela terapia através da dança, que você conheceu. Fantástico, fantástico. E lá tive a oportunidade de conhecer Madalena Richeport, que era uma aluna do Milton Erickson, que veio fazer um doutorado de transculturais. E o Erickson falou para ela, olha, vai para Rio de Janeiro, que a pessoa que sabe mais transculturais no mundo é a Davi Axten. Ele fazia o trabalho com os médios nos centros com eletroencefalograma à distância. Já naquela época, uma coisa de louco, né? Então, eu trabalhei com ele esses anos todos e quando você falou dele, me tocou meu coração e queria te agradecer. Para os jovens que não conhecem a história, né? Não, pois é. Serve para contar a história, pelo menos, né? Inclusive, você deve se lembrar que você me deu muitas informações e documentos importantes, que eu escrevi um pequeno artigo sobre ele para uma revista internacional. Para a nossa revista Brasil de Hipnose, isso aí. Por nós, isso. Né? Por nós. E, de fato, atenção, Alberto, você está aí, Alberto? Olha aí a provocação para a academia. Alguém tem que escrever a história da hipnose no Brasil. E Davi Eckstein a gente tem que reverenciá-lo, né? Nós temos que reverenciá-lo, porque muito do que está acontecendo aqui hoje se deve aí, de certo modo. Imagine se hoje você tem dificuldades do trabalho científico lá na universidade, você imagina no tempo dele, 57. Ele foi achincalhado lá, né? Ele foi um herói, para mim. Sim. Depois ele foi para os Estados Unidos, foi embora, né? Porque o tráfico tomou conta de um prédio dele na Rocinha, ele ficou desencantado, foi para os Estados Unidos, nos correspondíamos quando estava lá, e ele me tratava com mais espirituação. Quer dizer, e depois, quando ele veio, tive eu não vou dizer felicidade, mas pude ir no seu
na sua passagem, né? Porque éramos amigos, né? E a hora que fez a passagem, eu estive lá, né, no cemitério, celebrando ele com a família, e tenho muito carinho por ele, por tudo que ele me ensinou. Sim, sim. É o nosso mestre, né? Assim, a gente É. tem que realmente fazer uma reverência a ele. Doutor Maurício, Sim, considerações finais? sim. Então, primeiro, agradecer a todos vocês, é um prazer imenso, né? Estar com cada um de vocês aqui. E eu espero, né, que esses tipos de discussão que a gente tenha, né, ela realmente possa nos fortalecer e promover a hipnose. Né? A hipnose é algo extremamente maravilhoso e que precisa, sim, de dedicação séria, dedicação científica e também de emoção, né? Porque, como diria, né, o Edgar Morin, é quando uma coisa é quando você tem o amor ao conhecimento, né? E a outra é quando você tem o conhecimento do amor. Então, espero, né, que a gente possa se ver para outras discussões, logo que for possível, e agradeço, Thiago, pela oportunidade.